E aí galera, boa noite. Hoje iremos corrigir a atividade passada na aula anterior. Vamos lá. Espero que vocês tenham estudado, prestado bem atenção às videoaulas e vamos lá. A primeira pergunta pergunta quantas e quais são, ou seja, duas em uma. Quantas e quais são as leis de Newton? Bom, o primeiro passo é saber quantas são. Nós sabemos que existem 3 leis de Newton. Já sabendo disso, já posso eliminar duas alternativas, essa e essa, ficando apenas com essas outras 3. E quais são elas? Bom, vamos para a primeira. A gente sabe que para ter movimento precisa de uma força. É a lei da inércia. Então, eu tenho nessa e nessa. Já nessa aqui, vocês observam que não tem. Então, podemos anular, certo? Qual é a próxima lei? É o princípio fundamental da dinâmica. Ou seja, as duas possuem. A única diferença é na terceira lei de Newton. Uma só diz que é ação e a outra ação e reação. Qual será a verdadeira? Bom, a gente tem o princípio da ação-reação, ou seja, para toda ação existe uma reação. Então, a alternativa correta seria a opção que tivesse essas 3 alternativas: princípio da inércia, princípio fundamental da dinâmica e o princípio da ação e reação, que é a primeira lei de Newton, segunda e a terceira lei de Newton. Prosseguindo, aqui já pergunta qual é a fórmula que se calcula a força. Bom, vamos analisar. A gente sabe que para calcular a força usamos duas grandezas. Opa, já sei que eu vou usar só duas, então essa aqui eu já elimino, certo? Isso aí são as dicas que eu dou para vocês, e além de vocês verem os vídeos, já ao responder ter essa habilidade, certo? E eu sei que para calcular a força, eu não utilizo a velocidade e nem o espaço. Então, eu já elimino essas outras, ficando com quem? Força igual a massa do objeto em questão, que vai sofrer a força, a ação lá, e a aceleração que é aplicada a essa força, que é a aceleração. Então, para se calcular a força ela é calculada através da multiplicação entre essas duas grandezas, a massa e a aceleração, certo? Atividade simples, só para começo. Então, um forte abraço, fiquem com Deus, pessoal.